E olha essa história, gente. A polícia desarquivou o inquérito e prendeu o suspeito de estuprar, de matar uma garotinha de 9 anos. A gente falou sobre alguns pontos desse caso há muitos anos aqui na tela da Band. O crime aconteceu há 20 anos. O crime aconteceu em 2006. Hoje, final da madrugada, começo da manhã, um homem de 55 anos foi encontrado e detido em Londrina, na região norte do estado do Paraná. Ele é o suspeito desse homicídio qualificado, de ocultação de cadáver, estupro de vulnerável, crime que vitimou a pequena Giovana dos Reis Costa, de apenas 9 aninhos. Esse crime aconteceu aqui na região metropolitana, em Quatro Barras, há 20 anos. Aqui na região metropolitana de Curitiba, há 20 anos. A Giovana, ela desapareceu em 10 de abril de 2006. A pequena Giovana estava vendendo rifas escolares, perto, ali nas proximidades da casa dela. E o corpo da pequena foi encontrado 2 dias depois, em um terreno baldio. Estava enrolado em sacos plásticos, amarrado com fios elétricos. Roupas da criança foram localizadas em um outro terreno. A perícia confirmou a morte por asfixia mecânica, sinais extremos de violência sexual também. Essa pequena Giovana. A investigação inicial apontou para um grupo de ciganos que morava ali na vizinhança. Eles foram indiciados, foram denunciados, foram à júri popular, mas foram absolvidos por falta de provas. Sem provas cabais, absolvidos no júri. Em seguida, o caso foi arquivado. Caso arquivado, não conseguiram esclarecer, não conseguiram chegar a quem realmente tinha matado a Giovana. Só que, ano passado, novos elementos surgiram, levando a Polícia Civil a desarquivar esse inquérito. Relatos indicaram um homem como autor, e aí a polícia recebeu, gente, detalhes extremamente compatíveis com a cena do crime. Desde a atração da vítima para a residência do homem até o crime sexual. A polícia cumpriu esse mandado. Operação desencadeada lá na região norte do estado do Paraná hoje pela manhã. E o homem está preso, está agora à disposição da justiça depois de 20 anos. A delegada Camila Seconello, ela falou sobre toda essa investigação e também sobre a prisão que aconteceu durante a manhã de hoje. Esse homem foi preso na data de hoje, ele tem 55 anos de idade, já possui antecedentes por crimes de violência sexual e importunação sexual. Recentemente, nós fomos procurados ali na divisão de homicídios por 2 mulheres. Essas mulheres foram cruciais para que a investigação avançasse. Uma dessas mulheres foi enteada desse suspeito, do Martônio, durante um grande período. Então, o Martônio, ele residiu ali em Quatro Barras, ele estava presente no momento em que a Giovana desapareceu e foi morta, e logo depois ele se divorcia da companheira que ele estava à época e acaba se relacionando com outras mulheres. Ao longo desse percurso, enquanto ele se relaciona com uma dessas mulheres, ele passa a cometer violência sexual contra uma das filhas dessa mulher. Entre os 9 e os 12 anos, essa menina sofre violência sexual. Ela acaba não contando para ninguém, ela é constantemente ameaçada por ele. E nas ameaças, ele sempre cita que ele já havia feito muito mal para uma menina. Se ela contasse o que vinha acontecendo para alguém, ela também seria uma vítima. Em alguma das circunstâncias, ele fala assim: eu já fiz mal para uma Giovana, você vai ser a próxima. Essa menina, então, não sabia do caso de Quatro Barras, não sabia do que se tratava, e ela guardou essa informação para ela e esses abusos por muito tempo. Em 2018, quando esse homem, o Martônio, ele é preso por colocar câmeras ocultas no banheiro da lanchonete onde ele trabalhava, no banheiro feminino, essa menina vê essa matéria e ela acaba lembrando de tudo que ela passou e ela resolve então que ela vai denunciar, e ali ela procura um advogado e acaba contando até para a mãe e para todos os abusos que ela sofreu.
quando ela conta dos abusos e procura advogado, ela acaba descobrindo que a Giovana, que ele referia nas ameaças, se tratava da Giovana morta em 4 barras. Também ouvimos a mãe dessa menina, que foi uma das companheiras, e ela relata que quando começou a desconfiar dos abusos que a filha sofria, ela acabou pressionando o Martônio, e o Martônio então acaba dizendo para ela, você sabe aquele caso de 4 barras que eu disse que eu era testemunha? Eu não sou testemunha, eu fui o autor. E naquela época ninguém me prendeu e ninguém vai conseguir me prender, não adianta vocês falarem, porque se naquela época não aconteceu nada, ninguém vai acreditar em vocês e ninguém está aí por vocês, vocês não têm auxílio de ninguém. Então essas mulheres acabam fugindo dele, ficando muitos anos reclusas. Depois ele tem outros relacionamentos e nos outros relacionamentos também há relatos de que ele era manipulava essas mulheres e abusou dos filhos dessas mulheres. Então, com essas informações que vêm aos autos dessas 2 mulheres que resolveram romper o silêncio, isso é enviado ao Poder Judiciário, o inquérito é desarquivado e nós passamos a analisar outras provas. Nós constatamos que no inquérito policial, na época, em 2006, foi figurado ali ele como um dos principais suspeitos também. E policiais relataram no inquérito que chegaram a ir até a casa dele no dia que a menina desapareceu e só a companheira dele estava na residência. A companheira teria dito que no dia do desaparecimento o Martônio estava na casa sozinho. Os policiais relatam que eles viram um colchão com uma mancha, provavelmente de urina, na casa, e que o colchão estava com essa mancha de urina perto da cabeceira. E pediram então para aquela mulher, para ela não mexer em nada, que eles já iam retornar com a perícia. Quando a perícia retorna, essa mulher, companheira à época do Martônio, tinha dado fim ao colchão, destruído o colchão e lavado toda a casa com quiboa e agentes químicos. Lá na casa também, naquela época, foi apreendido um fio de luz que estava grudado, onde o cachorro estava amarrado. E a perícia, na época, constatou que o fio de luz encontrado na casa do Martônio tem a mesma marca, mesma bitola, mesmo tipo e mesmas dimensões do fio encontrado amarrando a Giovana. Paralelo a isso também, nós continuamos com as investigações, conseguimos conversar com outras ex-companheiras do Martônio nesse período de 20 anos e algumas delas relataram que a companheira dele na época chegou a telefonar para elas, quando elas iniciaram o relacionamento, dizendo que você sabe com quem você está, você sabe o que ele fez, porque ele me fez esconder provas, destruir um colchão, ele me fez lavar toda a casa e eu acho que foi ele quem matou a Giovana. Então temos mais de um relato de algumas namoradas que ele teve depois que receberam essa ligação da companheira dele na época. Aliado a isso também, nós sabemos que na época dos fatos foi localizada uma sacola de um mercado ao lado da casa dos ciganos, contendo as vestes da Giovana e uma calcinha suja de urina, que poderia ter sido periciada com a urina do colchão se não tivesse sido destruído ali pela família do Martônio. Essa sacola de mercado era de um determinado mercado que ficava a cerca de 7 quilômetros ali do local dos fatos. Mas, compulsando os autos, nós vimos que o ex-marido da companheira da época do Martônio morava próximo ao mercado. Conversamos com ele, em declarações ele disse que ele tinha um filho em comum com aquela mulher e que ele pegava o filho toda semana ou cada 15 dias no final de semana e quando devolvia o filho, levava ele para a casa do Martônio dessa mulher, ele mandava as roupas sujas e alimentos em sacolas desse mercado. Então isso também é uma evidência que justifica por que essa sacola desse mercado, que é 7 quilômetros do local do crime, estava ali nas redondezas com a roupa da Giovana. E nos relatos do Martônio para uma dessas mulheres, ele diz, ele relata como aconteceu o crime e condiz exatamente com o que nós vemos na perícia. Ele relata que na data dos fatos, a Giovana estava vendendo rifas e ele falou para ela que ele não tinha dinheiro ali fora, só tinha dentro de casa e que para ela entrar na casa dele, que ele ia pegar o dinheiro. Ele relata para essa ex-companheira que assim que ela entrou, ele passou a sufocar e desmaiar ela e daí cometeu a violência sexual. Ele diz também que após esse fato, ele percebeu o que ele tinha feito, percebeu que a menina iria reconhecê-lo, então ele deu um jeito de ocultar o corpo, jogando o corpo numa outra área e colocando as roupas dela em outra região para incriminar terceiros. Então esse é o relato que essa mulher faz, que ouviu dele e que bate com o que a perícia na época constatou. Ele foi decretada a prisão dele,
está sendo indiciado, o inquérito vai ser concluído nos próximos 10 dias. O próximo passo é isso ser levado ao Poder Judiciário e Ministério Público, que assim decidir vai pronunciar ele para que ele seja levado ao tribunal do júri e seja julgado pelos jurados. Tá aí, delegada Camila Seconello falando sobre o caso, detalhando essa investigação. Parabéns à Polícia Civil, especificamente à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga também crimes de maior complexidade, alguns crimes antigos, chegando até esse homem lá em Londrina depois de 20 anos. 55 anos a idade desse suspeito de assassinar a pequena Giovana dos Reis Costa, lá em 2006, em Quatro Barras, aqui na região metropolitana. Imagina só, gente, um crime que ficou sem solução definitiva por quase 2 décadas. 2 décadas sem solução. E aí agora o suspeito, depois dessas novas provas, desses novos depoimentos, a polícia conseguiu chegar até ele e vai responder pelo homicídio qualificado, pela ocultação do cadáver, como a delegada falou, além da questão do estupro. Situação de 2006, 9 aninhos, a pequena Giovana tinha quando foi encontrada morta 2 dias depois de desaparecer. Imagina, a pequena Giovana estava vendendo rifas à escola ali quando desapareceu. O cenário lá encontrado pela perícia, como a delegada Camila falou, era muito macabro, né? O corpo da criança sem roupas, com as mãos amarradas, dentro de um saco de lixo. Crueldade que gerou uma comoção gigante aí no município de Quatro Barras. Não para menos. Polícia investiga a época, chega a falar sobre ritual que teria sido feito. Essas pessoas que acabaram sendo indiciadas à época passaram por júri popular em 2012 e foram absolvidas. Um julgamento que durou, em 2012, mais de 3 dias. E aí elas foram absolvidas. A defesa dos réus apontou várias falhas na investigação à época e aí a falta de prova consistente contra os 3 acusados que foram absolvidos. E aí depois de 20 anos, a tecnologia, os novos depoimentos permitiram que a polícia identificasse e prendesse esse suspeito hoje pela manhã. Coletiva de imprensa, a delegada detalhando aí partes dessa investigação, pontos importantes dessas denúncias e também dos novos depoimentos que levaram a polícia até esse suspeito. Há uma sensação de justiça feita para a família, para as pessoas próximas, para a comunidade aí de Quatro Barras, aqui na região metropolitana de Curitiba. A gente continua acompanhando detalhes também desse caso. A polícia prendeu ele lá agora pela manhã. Aqui na DHPP, a delegada Camila Seconello falou sobre essa investigação e também sobre a prisão. E a gente continua detalhando esse caso no decorrer da programação e também aqui do Boa Tarde Paraná. Brasil Gente, às 5h30 da tarde, também trazendo outros detalhes dessa história, investigação e prisão durante essa operação hoje pela manhã.